Alcançando o coração do seu adolescente. Lição 2. No coração da rebelião. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Propósito: compreender as verdadeiras causas da rebelião dos adolescentes. 1. Introdução. Pais confusos. O que vocês acreditam ser a causa da rebelião dos adolescentes? Marcos 7, 21 a 23. É impressionante ver o número de adolescentes que está se rebelando contra toda autoridade, especialmente contra seus pais. Os pais sentem-se confusos e levantam algumas questões. Por que os adolescentes se rebelam? Será que é devido à fase de amadurecimento físico, a um desejo de independência ou a um processo natural e esperado desse período de crescimento? Até que ponto os pais contribuem ou evitam o conflito e o estresse da adolescência? A rebelião é um mecanismo de controle natural da adolescência? Teorias da rebelião. A rebelião expressa ações e atividades de oposição ao governo familiar, substituindo-o por um governo próprio, gerando desarmonia familiar. 1 Samuel 15, 23. Várias teorias têm sido desenvolvidas na tentativa de explicar o problema. Uma breve análise de algumas dessas teorias pode trazer um pouco de luz sobre quais podem realmente ser as causas da rebelião. Uma análise das teorias. A dimensão biológica. Essa teoria afirma que na fase do amadurecimento físico, as mudanças hormonais aumentam a tendência do adolescente de se rebelar. Pode-se perceber uma relação entre os hormônios com as mudanças de comportamento na adolescência, mas ligar os níveis hormonais e a rebelião da adolescência é forçar o argumento. A influência dos hormônios tem sido responsabilizada de forma exagerada para justificar a rebelião dos adolescentes. As mudanças hormonais não levam as crianças a mentir, roubar, enganar, agir desrespeitosamente, nem a se afastar dos pais. Se você acredita nessa teoria, considere os seguintes pensamentos. O problema seria universal e mensurável. O relógio genético agiria em todas as crianças e provocaria rebelião em todos os adolescentes, mas isso não acontece. Como explicar as famílias saudáveis cujos adolescentes não se rebelam? Esses filhos passam pelas mesmas mudanças hormonais, mas não tentam arruinar a liderança de seus pais. A busca da independência. Essa teoria afirma que a rebelião da adolescência é uma busca de independência, em que os filhos tentam se separar da dependência dos pais em direção a uma identidade adulta. Primeiramente, precisamos entender que a independência total não é de fato uma realidade. Evidentemente, o homem não é uma ilha e é sempre de uma maneira ou outra dependente de outros. Na visão cristã do mundo e da vida, essa dependência é vertical e horizontal. Sempre somos dependentes de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Como cristãos, estamos ligados uns aos outros e dependemos dos outros membros do corpo de Cristo. Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Os adolescentes, em um bom sentido e como parte do processo de amadurecimento, buscam a independência. Isso é um fato da vida, mas buscam independência em relação a quê? Nos relacionamentos de famílias saudáveis, observa-se que a busca da independência leva o adolescente a se distanciar de sua infância e das estruturas da infância, não das relações com seus pais. Nos relacionamentos familiares conturbados, o adolescente procura romper os laços com os pais quando é tratado com regras de restrição muito rígidas ou não recebe nenhum limite amoroso. As regras da casa são exigidas do filho, mas não dos pais. A hipocrisia dos pais torna a comunicação falsa. O relacionamento dos pais está em um constante estado de conflito.
Os aspectos negativos do relacionamento familiar levam o adolescente a se afastar de seus pais, seus ideais e seus valores. Essa situação pode ser reparada? Sim, é uma boa notícia para nós cristãos. A mensagem integral do amor de Deus é de reconciliação, segundo Coríntios 5, 18 e 19. A autoestima. Essa teoria leva em consideração o papel de baixa autoestima no conflito da adolescência. Muitos acreditam que a falta de autoestima seja a causa de os adolescentes tomarem drogas, fracassarem na escola, participarem de violência, das gangues, se tornarem sexualmente ativos e se rebelarem contra os pais. Os pais são incentivados a fazer qualquer coisa que leve o filho a se sentir bem consigo mesmo, com a ideia de que ter sentimentos corretos é um passo necessário para o comportamento correto. Entretanto, a maior probabilidade de os pais enfrentarem conflitos com seus filhos na adolescência quando dão uma ênfase maior em como a criança se sente, em vez de como ela age. De acordo com o conceito secular, os pais deveriam construir uma autoestima saudável em seus filhos antes de exigir qualquer coisa deles. Esse conceito entra em conflito com a visão bíblica sobre a autoestima, ao insistir em que se sentir bem é o precursor de fazer o bem. A palavra estima nas Escrituras nunca é usada em referência a amar ou aprovar a si mesmo, mas a considerar os outros. Filipenses 2:3. O comportamento correto conduz aos sentimentos corretos, e o acúmulo de sentimentos corretos conduz a uma visão saudável e bíblica de si mesmo. Por que dizemos isso? Fazer o certo e, consequentemente, sentir-se bem está baseado em um relacionamento correto com Deus e Sua palavra. Somente quando estamos alinhados com Deus, estamos bem conosco mesmos. O divórcio. Um dos fatores mais dolorosos do relacionamento com os filhos ocorre com o divórcio e, como frequentemente é o caso, o novo casamento. Para o adulto, o divórcio traz sofrimento, mas isso é muito mais difícil para os filhos. Do ponto de vista de um adolescente, o divórcio viola o relacionamento de aliança da família, que é indissolúvel e instituída por Deus. Traz uma sensação de traição que é confirmada no novo casamento. Frustra a sua esperança em ver a família unida novamente. Faz com que se sinta emocionalmente abalado e menos importante. Como os filhos reagem diante do divórcio dos pais? Os mais novos tendem a reagir aliando-se da vida. Os mais velhos podem reagir com raiva, decepção e finalmente rejeição aos relacionamentos. Se o adolescente tem uma forte ligação com os pais biológicos, a possibilidade de estresse aumenta com o divórcio e o novo casamento. Se o relacionamento com o padrasto ou a madrasta é fraco, as probabilidades para o desastre são ainda maiores. Essas observações sobre o divórcio têm como objetivo ajudar os pais que estão criando seus filhos sozinhos e pais que constituíram uma segunda família a compreender a fonte de possíveis tensões. Embora tanto os pais do segundo casamento como os pais que criam seus filhos tenham de conviver com essas dificuldades, Deus, em sua graça, pôde reverter a situação em bênção. 3. Conclusão. A rebelião da adolescência não é um fato inevitável. O pecado de seus efeitos permeiam tudo o que somos e fazemos. Nossos corpos, relacionamentos, emoções e razão são impactados pelo pecado. Romanos 6, 16 e 7 a 8. Portanto, é compreensível que as famílias não possam evitar completamente os problemas. Assim como os casamentos também são afetados pelo pecado e o divórcio pode ser evitado, a rebelião da adolescência não é uma experiência inevitável. Não precisamos esperar que a passagem da infância para a fase adulta resulte na quebra de relacionamento entre o adolescente e seus pais. A rebelião sob o ponto de vista bíblico.
A rebelião da adolescência é um assunto muito discutido e tem levado à crença popular de que ela é isolada e de alguma maneira diferente da rebelião de adulto ou crianças. Ao se estudar a palavra de Deus, compreende-se que a rebelião é uma questão do coração, uma tendência e uma condição da nossa humanidade. As Escrituras dizem que é o homem dizendo não a Deus, não às suas maneiras e aos seus preceitos. Romanos 3,18. É a estultícia que está ligada ao coração da criança. Provérbios 22,15. É a falta de sabedoria para administrar as circunstâncias. Provérbios 1,7, 26,12. É uma condição da nossa humanidade decaída. Salmo 51, 5. A nossa sociedade tem buscado respostas às suas perguntas, ignorando a sabedoria das Escrituras. A visão da sociedade tem influenciado e amoldado a perspectiva de muitos pais sobre a adolescência. Assim como qualquer outra desculpa, usam-se teorias e conceitos fortes e científicos e os distorcem para respaldar sua própria negligência. Precisamos voltar os nossos olhos a Deus, buscando a perspectiva correta e as respostas em Sua palavra. 1 Reis 3,9. Dessa forma, teremos a percepção e encorajamento e a motivação para darmos os passos em direção à restauração e transformação do relacionamento com os nossos filhos adolescentes. Aplicação prática. Há muitas razões que conduzem à quebra da harmonia familiar. Um estilo de paternidade incoerente, um pai ausente, uma mãe dominadora, autoritarismo ou permissividade, relacionamento conjugal conflituoso, infidelidade conjugal, uso de drogas ou álcool por um dos pais. Na sua adolescência, talvez você tenha passado por dificuldades no relacionamento com seus pais. Descreva como era o seu relacionamento com eles. Qual a recordação que você traz de seus pais? Como era o tratamento que recebia deles? Se houve dificuldades em seu relacionamento, quais foram as causas e as consequências disso? Refletir o passado pode esclarecer o presente. A maneira como você está educando seus filhos pode estar relacionado com a maneira como você foi educado. É possível que, ao descrever o relacionamento com seus pais, Deus tenha trazido à sua memória fatos que entristeceram e marcaram a sua vida. Talvez o relacionamento com seus pais tenha deixado marcas como dor, angústia, vergonha, rejeição, ódio, abandono, culpa ou ira. Se isso aconteceu com você, coloque os seus sentimentos para Deus. Fale com Jesus agora mesmo em oração. Diga como você se sentiu. Permita que Ele responda a você e traga cura ao seu coração ferido. Reconheça também a necessidade de liberar o perdão aos seus pais. Leia Mateus 6, 14, 15 e decida perdoá-los. Mateus 6, 14, 15. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nos relacionamentos de famílias saudáveis, o adolescente procura ser independente de quê? Identifique alguns motivos que têm provocado conflitos no relacionamento com seus filhos. Reflita e ore. A Bíblia é clara quando fala da condição natural do coração do homem em relação ao pecado e à rebelião. Provérbios 22:15 diz que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Isso significa que temos que retirar a estultícia que está ligada ao coração dos nossos filhos e substituí-la pela sabedoria que vem de Deus. Concluímos também que a rebelião não é algo que ocorre apenas com os adolescentes, mas que ela está presente no coração de todo homem. Ore e peça que o Espírito Santo lhe mostre se há alguma rebeldia em seu próprio coração, pois sem perceber você pode estar agindo com rebeldia em relação a Deus, a alguma autoridade ou a qualquer outra pessoa. A sua atitude também pode estar influenciando e afetando a vida de seus filhos, incentivando-os a agirem com rebeldia.
Peça para o Senhor sondar o seu coração e reconheça as áreas que têm problemas. Ore se arrependendo dessa atitude e decida corrigi-los.